Pense por um momento, querido irmão. Imagine estar nas mãos do próprio Cristo, enquanto ele revela segredos sobre o destino da igreja. Consegue visualizar isso? O que você faria se descobrisse que a sua igreja de hoje foi profetizada há mais de 2000 anos atrás? Hoje, vamos revelar verdades que podem mudar completamente sua compreensão sobre o plano de Deus para a sua igreja e para a sua vida. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu profetizo neste momento que as bênçãos do Altíssimo estão sendo derramadas sobre você e sua família e que a vitória já está decretada em sua vida. Eu sou João Lima e seja muito bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra. Hoje preparei algo extraordinário que vai expandir sua compreensão bíblica de maneira profunda. Vamos mergulhar nas 7 igrejas do Apocalipse, revelações proféticas que ultrapassam o tempo e chegam até nós hoje. Antes de continuarmos, quero pedir que você se inscreva agora mesmo em nosso canal, Entre o Céu e a Terra. Deixe seu like neste vídeo e ative o sininho para receber todas as nossas publicações. Compartilhe também com aqueles que precisam ouvir esta palavra poderosa. E prometo que ao final deste vídeo você terá revelações surpreendentes que podem transformar completamente sua compreensão da palavra profética de Deus. As 7 igrejas do Apocalipse não são apenas 7 congregações históricas que existiram na Ásia Menor. Elas representam um código divino, um mapa profético que revela os períodos da história da igreja desde o 1º século até os dias finais antes da volta de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, onde lemos: Escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. O próprio Jesus, em sua glória ressurreta, aparece ao apóstolo João e o instrui a enviar mensagens específicas a estas 7 igrejas. O renomado teólogo Clarence Larkin, em seus estudos sobre escatologia bíblica, demonstrou como estas 7 igrejas representam 7 períodos distintos da história da igreja. Não é coincidência que sejam exatamente 7 igrejas o número da perfeição divina. A primeira igreja, Éfeso, representa a era apostólica, a igreja primitiva do 1º século. Esta era a igreja que havia deixado o primeiro amor. Apesar de suas obras e perseverança, eles haviam abandonado aquele fervor inicial, aquela paixão primeira pelo Evangelho. Quantos de nós hoje não estamos também em risco de cair neste mesmo erro? De nos tornarmos cristãos de obras, mas frios de coração. Olhando para Esmirna, vemos a igreja perseguida dos séculos 2 e 3, quando o Império Romano promoveu intensas perseguições contra os cristãos. Esta é a única igreja das 7 que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Apenas palavras de encorajamento para permanecerem fiéis até a morte. Isso nos faz pensar, será que precisamos passar por tribulações para mantermos nossa fidelidade? Será que o conforto nos afasta da verdadeira essência do Evangelho? Avançando em nossa jornada profética, chegamos à terceira igreja, Pérgamo, que representa o período entre os anos 313 e 606 depois de Cristo, quando a igreja se casou com o Estado após a conversão do imperador Constantino. Jesus se dirige a esta igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e diz: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Pérgamo era conhecida por seu altar gigantesco, dedicado a Zeus, que muitos acreditam ser o trono de Satanás, mencionado por Jesus. Esta igreja vivia onde a influência satânica era forte e começou a comprometer-se. Eles toleravam doutrinas falsas, como a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Veja, querido irmão, como isso se reflete na história da igreja após Constantino.
Quando o cristianismo passou de perseguido à religião oficial do império, começou a absorver práticas pagãs, símbolos e festividades para acomodar os novos convertidos. Isso não lhe parece familiar com o que vemos em muitas igrejas hoje? A mistura do sagrado com o profano, a diluição da verdade pura do evangelho por aceitação social? A quarta igreja, Tiatira, representa o período medieval da Igreja entre os anos 606 e 1520 depois de Cristo. Esta era simboliza a época da Igreja Católica Romana em seu auge, onde práticas como a venda de indulgências, a adoração de imagens e a intermediação dos santos se tornaram comuns. Jesus se dirige a ela como tendo olhos como chama de fogo, penetrando todas as falsidades. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, lemos a repreensão. Tenho contra ti que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza e ensina e seduz os meus servos. Esta referência a Jezabel aponta para a introdução de práticas idólatras dentro da igreja, assim como a antiga rainha Jezabel introduziu a adoração a Baal em Israel. O historiador cristão Philip Schaff documenta extensivamente como este período testemunhou o surgimento de dogmas não bíblicos e práticas que se afastavam do cristianismo primitivo. Mas mesmo neste tempo de escuridão espiritual, Jesus reconhece que havia um remanescente fiel. Mas eu digo a vós outros, os restantes de Tiatira, a quantos não têm essa doutrina. Pense nisso, irmãos. Em todos os períodos da história, mesmo nos mais sombrios, Deus sempre preservou um remanescente fiel à verdade. A pergunta que faço a você agora é esta: você disposto a ser parte deste remanescente, mesmo quando a maioria se compromete? Chegamos então à quinta igreja Sardes, que corresponde ao período da Reforma Protestante e pós-Reforma, aproximadamente entre 1520 e 1750 depois de Cristo. Jesus diz a esta igreja: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. A Reforma trouxe de volta verdades bíblicas fundamentais, como a salvação pela graça mediante a fé e a autoridade suprema das Escrituras. Porém, mesmo após este despertar espiritual, muitas igrejas reformadas rapidamente se tornaram formalistas e mortas espiritualmente. Tinham aparência de vida, mas interiormente faltava-lhes o poder transformador do Espírito Santo. O teólogo Jonathan Edwards observou este fenômeno durante o grande avivamento, alertando sobre os perigos de uma religião meramente intelectual, sem transformação de coração. Quantas igrejas hoje não sofrem deste mesmo mal? Têm estrutura, doutrina, teologia correta, mas carecem do fogo do primeiro amor, da presença viva do Espírito Santo. A sexta igreja, Filadélfia, representa o período dos grandes avivamentos e movimentos missionários, aproximadamente entre 1750 e 1900 depois de Cristo. Esta é a igreja do amor fraternal, a igreja que Jesus elogia dizendo: tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Filadélfia recebe apenas elogios e promessas, sem nenhuma repreensão do Senhor. Foi um período de extraordinária expansão missionária, quando homens como William Carey, Hudson Taylor e David Livingstone levaram o Evangelho aos confins da terra. O movimento metodista sob John Wesley e as campanhas evangelísticas de Charles Spurgeon e D.L. Moody marcaram esta era de fidelidade e fervor missionário. Jesus promete a esta igreja: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta porta aberta representa as oportunidades sem precedentes para a pregação do Evangelho durante este período. Nações antes fechadas se abriram milagrosamente para a mensagem de Cristo.
A Bíblia foi traduzida para centenas de idiomas e o Evangelho alcançou povos que nunca haviam ouvido o nome de Jesus. O estudioso bíblico Watchman Nee identifica este período como uma notável manifestação do poder da palavra em ação. Mesmo com recursos limitados, enfrentando imensos desafios, esta igreja manteve-se fiel à palavra e à missão. Mas observe algo crucial. Amado irmão, Jesus diz a esta igreja: eis que venho sem demora. Esta é a primeira menção clara da iminência da volta de Cristo nas mensagens às 7 igrejas. Após o período de Filadélfia, o relógio profético avança rapidamente para os tempos do fim. Chegamos então à 7ª e última igreja, Laodiceia, que representa a igreja dos últimos dias, a era em que vivemos hoje, aproximadamente de 1900 até a volta de Cristo. Esta é a igreja morna que provoca náuseas ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, lemos: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por suas instituições bancárias, roupas de lã fina e colírio medicinal. Interessante como Jesus usa exatamente esses elementos para expor a condição espiritual desta igreja. Dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres roupas brancas, para te vestires, e colírio, para ungires os olhos e veres. Esta é a única igreja onde Jesus está do lado de fora batendo à porta. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O teólogo contemporâneo David Jeremiah observa que esta é precisamente a condição da igreja ocidental moderna, rica em recursos, tecnologia e influência, mas espiritualmente empobrecida, cheia de programas e entretenimento, mas vazia da presença genuína de Cristo. Pense nisso, irmãos. Vivemos em uma época em que as igrejas têm mega estruturas, transmissões ao vivo e milhares de seguidores. Mas será que Jesus está realmente dentro delas? Ou estará do lado de fora, batendo insistentemente, esperando ser convidado a entrar? O que torna esta revelação das 7 igrejas tão poderosa, amados irmãos, é que ela não apenas descreve períodos históricos, mas também condições espirituais que podem existir simultaneamente em diferentes congregações. E até mesmo dentro do coração de cada crente, cada um de nós precisa examinar se abandonou o primeiro amor, como Éfeso se está comprometendo com o mundo como Pérgamo, ou se tornou morno, como Laodiceia. Mas há uma revelação ainda mais profunda que preciso compartilhar com você. A maior descoberta quando estudamos as 7 igrejas do Apocalipse é perceber que estamos vivendo exatamente nos dias profetizados por Jesus Cristo. Estamos na era de Laodiceia, os últimos momentos antes da volta do Senhor. O arqueólogo e estudioso bíblico Ron Wyatt, em suas escavações na Turquia moderna, encontrou ruínas exatas das 7 cidades mencionadas no Apocalipse, exatamente na sequência descrita por João. Isso confirma não apenas a precisão histórica da Bíblia, mas também sua precisão profética. Estas não são meras alegorias, mas profecias literais que se cumpriram e continuam se cumprindo diante de nossos olhos. Se você está assistindo até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Observe também um detalhe fascinante. Apenas 2 igrejas não recebem qualquer repreensão do Senhor: Esmirna, a igreja perseguida, e Filadélfia, a igreja missionária.
Isso nos mostra um princípio espiritual poderoso. Quando a igreja enfrenta perseguição e quando está focada na grande comissão, ela se mantém pura e fiel. Quando ganha aceitação social e se volta para dentro, ela se compromete. Estamos testemunhando hoje o cumprimento de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas, irmãos, a esperança mesmo para a igreja de Laodiceia, Jesus não a abandona. Ele disciplina aqueles que ama e promete: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Este é o momento de despertamento, a última chance antes da vinda do Senhor. E você, qual igreja representa sua condição espiritual hoje? Você está comprometido com o mundo como Pérgamo ou morno como Laodiceia? Ou será que você faz parte do remanescente fiel como Filadélfia, que mesmo com pouca força guardou a palavra do Senhor? A mensagem das 7 igrejas nos lembra que Jesus conhece intimamente cada congregação e cada coração. Ele caminha entre os castiçais de ouro, que são as igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ele vê além das aparências e examina nossas verdadeiras intenções. Enquanto nos aproximamos do final dos tempos, convido você a fazer um compromisso diante do Senhor. Busque ser como a igreja de Filadélfia, fiel à palavra dedicada à missão e vigilante quanto à volta de Cristo. Arrependa-se de toda mornidão e compromisso com o mundo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso agora mesmo. Ele está à porta do seu coração batendo, esperando que você o convide a entrar. Procure uma igreja fundamentada na palavra de Deus, para congregar e crescer na fé. Para aprofundar mais neste tema, assista também aos nossos vídeos sobre o mistério dos manuscritos do Mar Morto revelado e o poder oculto da fé que remove montanhas, disponíveis aqui no canal, entre o céu e a terra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.